Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte com o jogo aberto falando sobre o gol. Quem será o goleiro titular? Carlos Miguel ou Everton, que já voltou a treinar normalmente? Vai falar também sobre Gustavo Gomes, que foi feita a lista internacional e constatado que ele é o jogador de 2020 para cá que mais entrou em campo. Então, o nosso zagueiro artilheiro, mais uma vez, quebrando recordes, mas fechando o vídeo, a gente vai falar sobre mercado da bola. Rapaziada, grande possibilidade Thiago Almada e o Barbosa vestirem a camisa do Verdão e o Palmeiras ter 3 jogadores, né, nessa janela de contratação ex-Botafogo, que os 3 já têm entrosamento, rapaziada. Então, assim, tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Sem mais delongas, bora tocar esse vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Vamos falar sobre o Palmeiras, já que a gente falou sobre a prateleira mais alta do futebol brasileiro. O Verdão tá lá. Palmeiras é o nosso assunto porque ainda não entrou em campo em 2026, mas Gustavo Gomes, o xerifão, esse já virou notícia, viu? Estatísticas revelam que o zagueiro é o jogador de linha que mais esteve em campo desde 2020. E já que o assunto é a defesa do Verdão, quem Abel Ferreira vai escolher para ficar debaixo das traves para essa temporada? É Everton, ele volta? É Carlos Miguel? Quem assume? O ano palmeirense vai começar teoricamente com uma grande dúvida no gol: o Everton ou Carlos Miguel. O Everton era o titular até sofrer uma lesão na mão direita em outubro e iniciou esta temporada treinando normalmente. Carlos Miguel, que o substituiu após a contusão, jogou 12 das últimas 14 partidas de 2025. Neste tempo sem atuar, o Everton teve chance de deixar a academia de futebol. Foi procurado por Grêmio e Bahia, mas não houve acordo com nenhum dos dois tricolores. O seu contrato termina exatamente no final deste ano. Desde a sua estreia em março de 2018, vestiu a camisa do clube em 454 jogos e se tornou o maior vencedor da história palmeirense com 12 títulos, ao lado de Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Mike, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira. É o jogador ao lado de Rafael Veiga que mais finais disputou pelo Verdão, 15, e junto com Dudu, o que mais venceu partidas pela equipe neste século, 267. É também um goleiro com a menor média de gols sofridos entre os que mais jogaram pelo Palmeiras, 0,72 por jogo. Já Carlos Miguel chegou ao clube em agosto e tem contrato até julho de 2030. Nas 12 vezes em que entrou em campo, sofreu 10 gols. Falando em números, Gustavo Gomes está em alta, segundo um levantamento realizado pelo CIES, Football Observatory. Segundo o grupo de análises estatísticas, o paraguaio é o jogador de linha que mais esteve em campo desde 2020. Atuou 28.194 minutos em 319 partidas. Há 7 anos e meio no Verdão, o maior zagueiro artilheiro da história do clube, com 43 gols marcados, se prepara para mais uma temporada. Logo começa o Campeonato Paulista, que sempre nosso foco, nosso objetivo é brigar para ganhar. Há uns quantos anos que estamos aí chegando nas finais, ganhando, competindo sempre bem, e obviamente o Brasileirão também, que já vai começar logo. Então a gente está trabalhando de uma forma muito séria aqui nessa pré-temporada para já tentar pegar o ritmo do jogo e chegar da melhor forma nos primeiros jogos também. Ontem os atletas do Palmeiras participaram do primeiro jogo treino desta pré-temporada e venceram o Desportivo Brasil por 5-2. Inclusive com a participação do Marlon Freitas, o primeiro reforço anunciado neste ano de 2026. Por outro lado, o zagueiro Mikael deixou o clube, foi emprestado ao Inter Miami dos Estados Unidos, a equipe de Lionel Messi. O time estreia em 2026 neste sábado, quando vai ao Canindé enfrentar a Portuguesa pelo Paulistão. Vamos fazer nosso melhor nesse primeiro jogo para tentar conseguir a primeira vitória e depois seguir por essa senda, né?
Tá aí o xerifão Gustavo Gomes falando. Antes de perguntar aqui para você, Ronaldo, um abraço para Band Santos. Todo mundo lá ligado em vocês, o pessoal mandando mensagem pra gente, Band Santos, assistindo e curtindo aqui a nossa resenha no Jogo Aberto. Ronaldo, de trave de gol, você que entende. Um pouquinho. Especialista na parada. Pouquinho. Quem é que começa a temporada do Palmeiras, né? Porque o Everton era titular absoluto, infelizmente sofreu uma lesão no momento importante do Palmeiras, né? Acabou ficando fora da Libertadores, perdeu a grande final. Carlos Miguel veio e assumiu. Você começaria com quem agora no Campeonato Paulista mesmo? Já final de semana. Aí eu fiquei sabendo, não sei se é pelos fofoqueiros aí, que o Everton estava negociando com o Bahia e o Lomba renovou. Sim. Então eu acho, por essa movimentação que a gente viu aí um pouco, eu acho que o Carlos Miguel deve começar jogando e na reserva deve ficar o Lomba e o Everton deve ir embora, não é? Tá doido? Bateu com a cabeça, meu? Ué, mas renovou o Lomba. Não, eu até congelei, é que eu também ouvi, também soube desse barulho nos bastidores que agora, tinha essa possibilidade do Everton sair. Então, mas o meu gosto, assim, de ver dos goleiros, de conhecer os goleiros, sim, o meu gosto como goleiro é o Carlos Miguel jogando e o Everton também lá no Palmeiras, porque vai ter muitos campeonatos. E o Abel pode até revezar numa Copa do Brasil, colocar um, aí colocar o outro, ali coisa e tal. Eu não gostava disso. Vamos continuar falando sobre o Palmeiras, que o Palmeiras vai a campo agora, já no Campeonato Paulista. E a pergunta que fica é, quem será o goleiro titular? Carlos Miguel, o Everton fica no banco, ele vai embora porque teve esse mercado da bola. Fala-se um pouquinho daqui, a gente escuta ali, mas não ganhou força essa notícia. Dracena, Everton está no Palmeiras, saiu do gol por conta da lesão. Você começaria com o Everton ou permanece Carlos Miguel? Os dois jogaram no Corinthians, no início, Carlos Miguel, né, sentiu um pouquinho, chegou no momento de muita pressão no Palmeiras, mas depois mostrou por quê. Os dois no Corinthians, você não pode abrir mão da experiência, do potencial do Everton. Como você bem disse, Lívia, ele saiu por causa de lesão. É claro que o Carlos Miguel entrou, mostrou seu potencial, sim. Eu acho que é uma briga muito sadia e vai ser muito importante para o Palmeiras, porque vai potencializar tanto um como o outro. Então, porque ninguém vai querer ficar no banco para o outro. Você não gostou do Carlos Miguel, é? Não, eu gosto dele, é um bom goleiro, mas eu não posso abrir mão de um goleiro que ganhou 12 títulos no clube, que tem uma história no clube assim, entendeu? Agora, se ele estivesse falhando, se ele estivesse mal, ok. Agora, o cara, ele saiu por lesão. Então, para mim, eu colocaria o Everton para começar a temporada, até porque ele vai estar mais preparado, porque treinou bastante aí nessas férias que a gente viu, para continuar na sequência. Surge a informação que vem na Espanha de que o Atlético de Madrid coloca no mercado para venda, não para empréstimo, tá? Que fique bem claro, não é um jogador para empréstimo. Aliás, como eu sempre explico para vocês, grandes clubes europeus, eles não emprestam seus jogadores, porque isso configura uma desvalorização, pelo menos na grande maioria dos casos, né? Os caras vendem, acabou. Custa tanto, vai lá, negocia, tchau, e resolve a situação. E o Thiago Almada é um jogador que todo mundo conhece muito bem, que só não fez chover em 2024 por falta de espaço, arrebentou com a boca no balão. Para mim, melhor jogador da América do Sul na temporada 2024. E o Thiago Almada, que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro com o Botafogo. Esse cara que voltou para a Europa por causa do acerto que ele tinha com o John Textor, né? Ele foi contratado pelo Grupo Eagle à época, foi para o Lyon, que era do Grupo Eagle, então comandado pelo John Textor, depois repassado para o Atlético de Madrid, e agora Botafogo não tem a menor condição de fazer um aporte desse, pelo contrário, Botafogo está com seríssimas dificuldades financeiras e por isso que o elenco do Botafogo tem sido colocado aí à prova no mercado. Depois eu queria falar até um pouco mais a respeito disso, né? Porque tem a ver também com um comentário que eu quero fazer em relação ao Palmeiras. E como, obviamente, o Botafogo está fora dessa parada, me surpreende que até agora, não sei, vamos ver, talvez nos próximos dias surja informação. O Flamengo até agora não fez nenhum movimento para tentar levar o Thiago Almada, se bem que o Flamengo já teve interesse no ano passado, 2025, de contratá-lo, né? Quando ainda especulava um cara para a posição em que hoje tem o Carrascal. O Thiago Almada foi um sonho do Flamengo que acabou não se concretizando naquele momento, por isso que eles contrataram o Carrascal por um preço mais barato. Então, vai saber, né, se com essa informação os caras não se mexem. E tem aí, então, essa chance do Palmeiras tentar te fazer sorrir aí do outro lado.
estamos aqui dando todas as coordenadas do que tem que fazer para contratar o Almada. É simples. É só você falar espanhol. Você pode usar até o chat GPT para traduzir o seu texto. Você liga para a diretoria do Atlético de Madrid. Você pergunta quanto custa o Almada. Eles vão te responder 20 milhões de euros. Você pergunta qual é o número do IBAN para fazer a transferência internacional. Você deposita o valor e você contrata o jogador. Não tem segredo. Mas tudo isso que falamos aqui, meu caro Léo Chile, para o Palmeiras é como se ele tivesse que, como foi a parábola do Felipe Melo, dar 6 voltas em torno de Jericó e na 7ª volta você brada. Só que o Palmeiras, na metade da primeira volta, já estava esbaforido para subir as montanhas de Jericó. Né? Impressionante. E o Fabinho já era? Não, o Fabinho não já era. Para quem pergunta do Fabinho, a mesma história do Matheus Pereira e do Fabinho é a do Palmeiras. O Palmeiras fez isso aqui. Ligou para o empresário e fez assim, ó. A gente oferece isso aqui para vocês. Agora vocês liguem para a gente de volta. É isso. É o metidão, né? Que acha que todo mundo tem que vir aqui se ajoelhar na frente dele. É isso. Esse é o Palmeiras. Então, Léo, por isso que eu tô falando tudo isso. Pô, o Matheus Pereira, eu tenho desejo desde o ano passado. Vai na surdina, vai pra BH. Ah, mas o cara é cruzeirense doente e não vai sair do Cruzeiro. De fato, todo mundo sabe. Isso não é desrespeito ao Cruzeiro. Isso é você barganhar no mercado. Como fez, por exemplo, o Alexandre Matos, quando o trouxe. O cara foi atrás. O cara foi buscar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Você se interessa em ir atrás. Será que realmente só tem o Nino no mercado de bom jogador? Vocês estão entendendo como o Palmeiras é um clube em que ele tem zero convicção naquilo que ele pensa? Ele não é que ele tem o plano A, B, C, D, E, F, G, e todos eles nivelados em termos de capacidade. Ele coloca o alfabeto inteiro num jogador e se o cara não está disponível, ele trava, ele buga. E aí que vem, quando a gente falava do assunto Botafogo agora há pouco, e retomo aqui para vocês, é a história da Alexandre Barbosa, que tá sendo especulado para deixar o Botafogo de fato mesmo. O Botafogo está fazendo um saldão. Se tem um jogador com essa leitura de capacidade, com essa adaptação ao mercado, que também tem essa, né? O cara tem que chegar no Palmeiras, ele tem que se adaptar, tem que mostrar para ele que a bola é redonda, que aquela baliza com uma rede é um gol, que ele tem que pegar aquela bola, chutar com o pé, né? Obviamente não com a mão, mas tem que chutar com o pé para que a bola entre no objetivo, que quem fizer mais gol ganhe. É a adaptação do Palmeiras, né? Aí você tem esse cara com a mesma situação contratual burocrática do Marlon Freitas, que o Palmeiras trouxe num piscar de olhos. E repito, com o único jogador contratado pelo Palmeiras da janela, tirando o Bruno Fux, que foi só uma revalidação de um empréstimo com opção de compra, mas o Marlon Freitas não é nem da posição que o Palmeiras precisava. Aliás, eu vou também trazer um dado curioso em relação a essa história também. Então, um cara que tem a mesma situação do Marlon Freitas, que era líder, capitão do Botafogo, hein? Líder e capitão do Botafogo. O cara pega, num piscar de olhos e vem pro Palmeiras. Vocês acham que o Alexandre Barbosa não tomaria o mesmo rumo para qualquer outro lugar que chegasse com uma proposta pomposa pro cara? Lembrando que a avaliação de mercado do Alexandre Barbosa é menor que a do Marlon Freitas, que custou 5,5 milhões de euros. Meus amigos, se você tá chorando, desesperado, porque você não quer pagar 12 no Nino, será que você não pode tentar pagar 5 no Alexandre Barbosa? Que é um jogador que, na minha visão, eu prefiro ele ao Nino. Eu acho que é um jogador mais rápido, mais alto,
o poderio defensivo de bolas aéreas, que o Palmeiras é uma mãe para tomar gol. Aliás, perdeu uma Libertadores com bola aérea. É um jogador especialista nesse tipo de assunto. É um jogador com cara de América do Sul, de Libertadores, um jogador raçudo. Vocês estão entendendo a minha indignação, que talvez possa ser a sua? Pô, eu não tenho... Tá bom, o Nino, pra mim, é muito caro. Que pra mim, no caso, o Palmeiras, tá? É muito caro. Eu não acho. Acho que você tem convicção, vai lá e paga. E aí você tem uma opção aqui no Brasil, um time desesperado, colocando o seu time à rifa, e que custa menos da metade do preço. Meu irmão, você tá esperando o quê? Eles têm a mesma idade praticamente. Um tem 29, outro tem 30. Tá esperando o quê? O jogador tá aí pronto. Pronto. Chega, joga e se bobear até você dar uma tarja de capitão pra ele, porque é líder nato. Vocês querem um outro jogador que pra mim jogaria com o pé nas costas? Como vários negócios, o Alexandre foi contratar o Borja. Lembram? Que era o grande desejo da América do Sul na época. Ele foi até a Colômbia, foi na casa do cara. Você vai pro Palmeiras. Aproveitou o Mina, mesma coisa. Você vai pro Palmeiras um ano antes. Ah, mas eu tô fechado com o Barcelona. Você não vai pro Barcelona. Eu já conversei com o Barcelona, me predispus a fazer um acordo com o Barcelona para você ir depois pro Barcelona. Você primeiro vai agora. É esse tipo de negócio que tem que acontecer. Eu quero o Matheus Pereira, eu vou na casa dele lá em BH. É o seguinte, irmão, vamos. Ah, não dá. Dá. Ou se dá. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito do nosso Verdão. É claro que no início, falando... Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito do nosso Verdão. Começamos o corte aí com o jogo aberto, falando sobre essa dúvida cruel. Carlos Miguel ou Everton? Quem será o titular do Palmeiras em 2025? Pra mim, é aquelas pulgas atrás da orelha do treinador que são dúvidas boas. São dois excelentes goleiros. O Carlos Miguel ainda tá pegando minutagem, ritmo de jogo, tava muito tempo sem jogar. O Everton é um cara diferenciado, multicampeão aqui no Verdão. Eu acho que tem que ser valorizado ainda, mas não é uma situação fácil. E aí o Abel vai ter que tomar essa decisão. Teve boatos aí do Everton sair, mas não se concretizou. Então temos aí 3 ótimos goleiros, tá? Carlos Miguel, Everton e o Lomba. Lomba, com certeza, é o cara para ser ali o reserva imediato, até porque quando tava com esses boatos aí sobre o Everton, foi renovado o contrato do Lomba por mais um ano. Aí vamos ver o que vai acontecer. Falou-se do Gustavo Gomes. E, cara, é chover no molhado, é um cara diferenciado. Uma das melhores contratações de história do Palmeiras. Cara que deu muita alegria pra gente e a gente espera que dê mais alegria ainda. A gente precisa. Ele precisa de um bom cara pra estar do lado dele. Pra gente aqui, cara, pra grande maioria da torcida, a gente vai acompanhando aqui nas redes sociais. O Barbosa seria esse cara. Como o Facincani falou ali. Barbosa, cara, tem a mesma situação contratual que o Marlon Freitas. Mais um ano de contrato só. O Botafogo tá derretendo, literalmente. Literalmente. E aí, cara, oportunidade de ouro pro Palmeiras ir lá e trazer ele, cara. Cara que já tá habituado com o futebol brasileiro. Não vai ser tão caro igual os outros que tá sendo especulado, sendo acompanhado. Pra mim, cara, pra mim, ele é mais barato e é melhor que o Nino. Pra mim, eu vou querer que você compartilhe com a gente a sua opinião. Quem que você acha melhor? Nino ou o Barbosa? Mas a gente já sabe que o Nino, a negociação tá complicada. O Zenit pediu 10 milhões para começar a conversa. O Palmeiras ofereceu 8. Não aceitaram. E agora o Zenit, a última informação que a gente tem, é que o Zenit quer 12 milhões de euros. Sendo que a gente tem aqui o Barbosa de fácil acesso aqui do lado no Rio de Janeiro. Em torno aí de 5 milhões de euros. Menos da metade do que está sendo pedido no Nino. O Nino tem 29 anos, o Barbosa tem 30. Cara, e o Barbosa é aquele zagueirão argentino xerifaço. Teria uma dupla
de zaga excepcional. Barbosa e Gomes. Então a gente não entende o porquê o Palmeiras, desculpa, fica dando soco em ponta de faca com a situação do Nino, sendo que tem opção boa aqui do lado. Chega no jogador, até o Marlon Freitas pode ajudar. Então você teria já o zagueiro, chegou agora, né, ele vindo, já tem entrosamento com o meio-campista que é o Marlon Freitas. E ainda tem a situação do Almada. Tem entrosamento com os dois. Você faria 3 contratações de grandíssimo peso. Barbosa na zaga, Marlon Freitas no meio, mais à frente ali, Almada. Cara, eles em si já teriam esse entrosamento. É claro que o Almada tá lá fora, mas tem pouco tempo. Você traria 3 jogadores para serem titulares, mano. 3 jogadores que já têm esse entrosamento. Falta, cara, velocidade. Falta mais um ímpeto do Palmeiras chegar e matar logo, meu irmão. Vem cá, Barbosa. Projeto de esportivo que tem no Botafogo. 0. Tá um desmanche. Bom, vem Palmeiras, vem ser feliz. Marlon Freitas vai falar pra ele, cara, a estrutura aqui é excepcional. Vem ser feliz no Verdão. Acabou, cara. Eu duvido que o cara não vem. Duvido. O Almada. Não, vale a pena pagar. Vale a pena pagar. Aí, 20 milhões de euros. Vale a pena. Vale a pena. Não sei depois para venda. Aí é uma outra questão. Mas esportivamente, o Palmeiras fez muito isso ano passado, pensando em comprar para depois vender bem. Esse ano falou que ia mudar a postura. Então a gente quer ver realmente a mudança de postura, mostrando pra gente, trazendo um cara do peso do Almada. Não tem o que falar, é vestir e ser titular. Chegou, fardou, jogou. Acabou. Seria excepcional pro Palmeiras. A gente tem esse trio. Marlon já tá aí. Barbosa chegando junto com a Almada, meu irmão, seria excepcional. Excepcional. Ficaria um time, rapaziada, realmente diferenciado. Mesmo não tendo um 5 assim, cão de guerra. E aí provavelmente o Palmeiras vai deixar o Marlon ali como 5. Tem o menino da base, o Pacheco, para ir entrando e ganhando experiência. Cara, mas a gente ia ficar muito... E aí, pelo que o Palmeiras colocou no início da temporada, não tem o 5 e não teria o atacante que eles querem. Mas o 5, a princípio, o Abel tá puxando o Luiz Pacheco da base para cá, pro profissional, né? E aí ficaria faltando um atacante. Pô, mas, claro, tem a janela até março. Bom, rapaziada, mas o Palmeiras não pode ser tão lento igual tá sendo. E acaba perdendo jogadores que seriam ótimos para vestir a camisa do Verdão, pela lentidão acaba perdendo. Então, rapaziada, eu quero saber de você. Qual é a sua opinião? Primeiro aí, sobre os goleiros. Quem você acha que deve ser o titular do Verdão em 2026? Carlos Miguel ou Everton? Tá? Deixa aí também nos comentários sobre Almada e Alexandre Barbosa, perdão. Você gostaria de ver esses 2 jogadores vestindo a camisa do Verdão? E você que gostaria de ver, cara, fica aqui uma sugestão. Entra lá nas redes sociais do Palmeiras, coloca lá, contrata o Barbosa, contrata o Almada. Vamos fazer uma campanha entre a torcida. Vamos entrar em todas as publicações do Palmeiras. Tanto Instagram, aqui no YouTube. Vamos encher a caixa deles lá. Barbosa e... O Savarino não, perdão. Barbosa e Almada. Na rede social deles também. O Barbosa, do Almada, vão lá. Vem pro Palmeiras, vem ser feliz. Com você que quer essa contratação e acha legal. Entra, vamos fazer essa campanha aí. O que você acha? Então compartilha com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Palmeiras.
Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. E para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui, cara, o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.